internet. Vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal. Polinômios e equações polinomiais. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar a definição de polinômio, tá? Apesar da definição envolver muita linguagem literal, eu vou dar exemplos numéricos e aí vai facilitar um pouco a vida de vocês, né? Então, polinômio, pessoal, é essa estrutura que está em vermelho aqui, tá? Polinômio, vocês já conhecem o que é um polinômio, né? Só que vocês estão mais acostumados com a equação do que com o polinômio. O polinômio nada mais é do que eu escrever alguns coeficientes e alguns expoentes de uma variável qualquer, que pode ser x. Por exemplo, isso aqui é um polinômio, tá? A gente chama de p de x. Então, isso aqui é um polinômio na variável x, né? Se fosse y aqui, eu escreveria p de y, tá? Então, eu coloquei, só que isso aqui em vermelho tá genérico, né? Se vocês repararem, ó, os expoentes do x, eles são decrescentes, né? n, n-1, n-2, até eles... Né? E os números que multiplicam o x são chamados coeficientes, tá certo? Deixa eu só autorizar alguém aqui. São os coeficientes. Então tá aqui, ó. O polinômio, tá? Ou seja, p de x, é dito um polinômio se esses coeficientes pertencem ao conjunto dos reais e n é natural. Na verdade, pessoal, esses polinômios, eles podem pertencer até ao conjunto dos complexos, tá? Dois complexos. Apesar de ser raro, né? A gente ter coeficientes com i, mas pode acontecer, tá? Então, é um polinômio se ele pertence ao conjunto dos complexos, mas o expoente do x, ele precisa ser natural. 0, 1, 2, 3, 4... Então, isso aqui de azul que eu escrevi para vocês, por exemplo, tá? Isso é um polinômio, tá bom? Agora, o que é o grau de um polinômio? Pessoal, grau de um polinômio é o maior expoente do x, tá? Isso que é o grau de um polinômio. O grau desse polinômio aqui, por acaso, ele é 3, tá bom? Está aqui, ó, o grau de um polinômio será o maior expoente do x com coeficiente não nulo, porque se isso aqui fosse 0x3, isso aqui não ia existir, e o polinômio ia ser do grau 2, tá? Só que também praticamente não vai acontecer essa situação, né, dele escrever, sei lá, 0x4, ele simplesmente não vai escrever, né? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, essa é a apresentação formal do que vem a ser um polinômio, tá? Não confundam polinômio com equação polinomial. A equação polinomial é quando a gente pega isso aqui, iguala a 0 e resolve. Essa que é a diferença entre uma equação polinomial e um polinômio, tá? Vocês já sabem resolver a equação polinomial do grau 1 e do grau 2, tá? O que a gente vai ver hoje é a solução de equações polinomiais de grau maior do que 2. Eu vou ensinar algumas ferramentas para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro slide? Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos embora. Divisão de polinômios, pessoal. A divisão de polinômios eu já tinha antecipado a vocês na aula passada, tá? Então, primeiro a gente vai usar aqui o método chave. Então, método chave. Efetue a divisão de x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 10 por x ao quadrado menos 1. Prestem atenção como funciona o método chave. Vocês vão armar a divisão normal, que vocês estão acostumados. Bota aqui o dividendo. Deixa eu ajeitar esse 10 aqui. Coloca aqui o dividendo. Coloca aqui o divisor. E aí, como é que vocês vão fazer essa divisão? Vai pegar o termo, tá? Eu não falei, mas isso aqui, o coeficiente junto com o x e seu expoente,
é chamado de termo. Você vai pegar o termo de maior grau do dividendo e vai dividir pelo termo de maior grau do divisor. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Quando você encontra esse primeiro cara no quociente, o que você tem que fazer? Tá? Você vai multiplicar esse cara que você encontrou no quociente por todos os termos do divisor e vai anotar o resultado embaixo do dividendo. Por exemplo, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Então você vai anotar aqui o x ao cubo. Para facilitar a vida de vocês, já que vocês vão ter que subtrair, já pode passar com sinal trocado, só para você não esquecer de subtrair. E aqui vai ficar x vezes menos 1, que dá menos x, né? Já passa esse menos x para o outro lado com sinal trocado, passa como mais x. E procura colocar grau embaixo de grau, tá? Grau 3 embaixo de grau 3, grau 1 embaixo de grau 1, para poder organizar a divisão de vocês. Alguém não entendeu esse primeiro passo? Porque os passos vão ser repetidos, tá? Alguém não entendeu o que eu fiz ou gostaria que eu repetisse o que foi feito? Bom, agora a gente vai fazer a conta. Vamos passar a régua aqui. Você sempre vai cortar o primeiro termo do dividendo, tá? O dividendo ele vai diminuindo. E vai repetir o que sobrou. 5x ao quadrado, aqui tem conta, dá menos 6x, mais 10. Quando você ficou com o que restou do dividendo, você vai repetir o procedimento. Você vai pegar o maior termo do que restou do dividendo e dividir pelo maior termo do divisor. 5x ao quadrado mais x ao quadrado dá 5. E uma vez que você encontrou esse 5, você vai multiplicar por todo mundo do divisor e vai passar para o outro lado com sinal trocado. 5 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Passa para cá, menos 5x ao quadrado. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Passa para cá, mais 5. Vou somar. Vai ficar menos 6x mais 15. Por que a gente tem que parar aqui, pessoal? Porque se a gente continuar, fizer menos 6x dividido por x ao quadrado, a gente vai encontrar menos 6 vezes x elevado a menos 1, que não pode. A gente não pode ter expoente negativo do x, tá? Senão não é mais polinômio. Por isso que quando o grau do dividendo for menor que o grau do divisor, a divisão acabou. Isso aqui foi o que restou do dividendo, por isso que o nome disso é resto, tá? Então, a gente teve um resto que é um polinômio do primeiro grau, menos 6x mais 15, e teve um quociente, que também é um polinômio do primeiro grau, que vale x mais 5. Lembrando que se você quiser conferir se o resultado está correto, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, né? Essa é a prova real da divisão. Se você multiplicar x mais 5 por x ao quadrado menos 1 e somar com menos 6x mais 15, tem que dar esse polinômio aqui do grau 3. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse método-chave? Alguém não entendeu o que foi feito? Ô, Leandro, tem como você repetir, por favor? Bem, eu vou repetir, eu vou dar o passo a passo aqui para você. Ó. Passo a passo aqui é o seguinte. Você vai começar pelo x ao cubo, tá vendo, Milena? Aliás, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Ó. Vou pegar isso aqui, x à quarta mais 2x ao quadrado menos 5 e vou dividir por x ao quadrado mais 2. Tá? Primeiro, isso aí, preste atenção todo mundo. Está faltando grau aqui. Sugiro você completar os graus que estão faltando com 0, para ficar organizado o teu polinômio. Dividido por x ao quadrado mais 2. Milena, foi você que perguntou? Foi. Tá, fica com o áudio aberto aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o x à quarta e dividir pelo x ao quadrado. Isso aqui você entendeu? Aham.
Aí você vai anotar o resultado aqui, que por acaso também dá x ao quadrado. Foi? Foi. Tá vendo esse x ao quadrado de laranja que apareceu agora? Ah, tá, tô. Você precisa multiplicar por todo mundo que está aqui no divisor. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Passa para o outro lado, menos x à quarta. X ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado. Passa para o outro lado, menos 2x ao quadrado. Pegou esse passo? Ah, peguei. Eu achei que era com os elementos daqui, do divisor, do dividendo. Mas você entendeu o que eu fiz agora? Entendi. Aí cortou, aqui é zero, não precisa repetir, por acaso aqui cortou também. Aqui é zero, não precisa repetir, e essa divisão só tem um passo, já chegamos no resto. Então deu x ao quadrado com o resto menos 5. Só precisamos fazer uma vez o procedimento. Foi? Foi. Obrigada. Nada. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um outro algoritmo mais fácil, só que ele só serve para alguns tipos de divisão. Chama-se dispositivo de Briot-Ruffini, tá? O dispositivo de Briot-Ruffini, vocês vão verificar que ele é mais prático, dá menos trabalho. Porém, a gente só pode usar o dispositivo de Briot-Ruffini quando o divisor for do tipo x mais a ou x menos a. Ele tem que ter essa cara aqui, pessoal. X mais 1, x menos 2, x mais 5. Se for 2x menos 1, já não pode, tá? Ele precisa ter essa cara aqui, x mais um número ou x menos um número. Vocês vão ver que esse tipo de divisão, quando o divisor é do tipo x mais a ou x menos a, ele é extremamente útil, tá bom? Nos exercícios. Aparece bastante. A gente vai precisar fazer esse tipo de divisão. Então, como é que funciona o dispositivo de Briot-Ruffini? Então, tá aqui, ó. Deve ser utilizado quando o divisor for do tipo x mais a ou x menos a. Vou mostrar para vocês como é que fica. Vocês vão pegar uma linha. Vão traçar aqui uma linha. E vão fazer meio que uma cruz, tá? Vocês vão fazer aqui uma cruz. Nesse cantinho aqui, tá? Vocês vão colocar a raiz do divisor. E nessa parte aqui, vocês vão colocar os coeficientes do dividendo. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Ó. Vou fazer outro aqui igual, para a gente colocar os números, tá? Vamos lá, pessoal. Raiz do divisor. A gente vai pegar o divisor, que é x menos 1, e vai igualar a zero. Isso aqui vai dar 1. Coeficientes do dividendo. Quem são os coeficientes? Vocês vão colocar na ordem, tá, pessoal? Quem tem grau 3, grau 2, grau 1 e quem é sem grau, quem tem grau 0. Então vai ser o 1, o 5, o menos 7 e o 10. Alguém não entendeu como esses números apareceram aí? Isso aí, pessoal, é o posicionamento dos números. É como os números estão posicionados. Vou perguntar de novo. Alguém não entendeu isso? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão repetir o coeficiente de maior grau, ou seja, esse primeiro cara aqui. Simplesmente repetir. Vai dar 1. Então aqui não tem o que explicar, tem que repetir. Agora, como é que funciona o algoritmo? Como é que funciona o dispositivo? Você vai multiplicar, eu não queria essa cor, deixa eu apagar. Você vai multiplicar e somar com o próximo. E vai anotar o resultado embaixo. 1 vezes 1, 1. 1 mais 5, 6. E vai fazer a mesma coisa. 6 vezes 1 vai somar com o próximo e vai colocar o resultado.
6 vezes 1, 6, tá? 6 com menos 7, menos 1. E vai fazer de novo. Multiplica e soma. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Com 10 dá 9. Tá bom? Esse último cara aqui, ele vai ser o resto. O resto desse tipo de divisão, pessoal, vai ser sempre um número, tá? Porque se vocês prestarem atenção, o grau do resto, tá? Ele vai ser, no máximo, uma unidade menor do que o grau do divisor. Porque se o resto tiver o grau... Por que isso aqui não poderia ser o resto, pessoal? 5x ao quadrado menos 6x mais 10. Porque dá para continuar a divisão, né? A gente só para a divisão quando o grau do resto é, no máximo, uma unidade menor do que o grau do divisor. Se o divisor tem grau 2, o resto pode ter, no máximo, grau 1. Nesse exemplo que eu dei para Milena, o divisor tinha grau 2 e o resto aqui tem grau 0, tá? Ou seja, não tem x. Poderia ter, no máximo, o grau 1. Então, como o divisor, tá, ele já tem grau 1, o resto necessariamente vai ter grau 0, ou seja, é um número. Tá? Grau 0 é um número. Então, aqui, pessoal, a gente tem o resto. E aqui a gente tem os coeficientes do quociente. E o legal daqui, pessoal, é que se eu estou dividindo o grau 3 por grau 1, o quociente vai ter grau 2. Tá? Por que acontece isso? Olha para o método-chave. Quando a gente divide um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2, tá? Já vai aparecer o maior grau possível do quociente, que é a diferença, tá, entre o grau do dividendo e o grau do divisor. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você pegar um polinômio que começa com x à décima, não importa qual é o resto, e dividir por um polinômio que começa com x ao cubo, e não importa qual é o resto, né, desde que os graus estejam organizados de maneira decrescente, o grau do quociente, ou seja, já vai ser x à sétima, já vai ser a diferença entre 10 e 3. Por isso, tá, que o quociente ele vai ter grau uma unidade menor, porque como o grau do divisor vale 1, o grau do quociente vai ser sempre 3 menos 1, 4 menos 1, 5 menos 1, 6 menos 1, depende do grau do divisor, né? Vai ser sempre uma unidade menor. Então, eu sei que o meu quociente vai ser 1 vezes x ao quadrado mais 6x menos 1, e o meu resto, você pode ou não colocar esse x, tá? Vai ser 9. Então, essa é a solução dessa divisão pelo dispositivo de Breuer-Fini. Tá? Com o tempo, vocês vão se adaptar mais ao Breuer-Fini do que ao método-chave. Só que o método-chave ele serve para fazer todas as divisões. O Breuer-Fini só serve para fazer uma delas. Tá certo? Vocês têm que prestar atenção nisso. Alguém gostaria que eu desse um outro exemplo de Breuer-Fini? Ou todo mundo entendeu o que é para fazer? Deixa eu dar outro aqui. Né? Vou colocar aqui x à quinta, colocar o mais trabalhoso. Menos 6x à terceira, mais 10 por x mais 2. Vamos fazer essa divisão aqui. Vai armar o dispositivo de Breuer-Fini, vai colocar a raiz aqui no cantinho, que é menos 2. Como é que eu achei esse cara? Igual a 0. E resolve. E vai colocar os coeficientes. Cuidado, porque nesse exemplo eu estou pulando o grau, tá? Grau 5, coeficiente é 1. Grau 4 é 0. O grau 3 é menos 6. O grau 2 eu não coloquei. O grau 1 eu não coloquei. E o grau 0, que é o número, vale 10. Tá? No dispositivo de Breuer-Fini, você é obrigado a colocar 0, tá? Onde está faltando. Então, se começa no grau 5, tem que ter grau 5, 4, 3, 2, 1 e o número. Agora a gente vai repetir o número 1 e vai fazer 1 vezes menos 2, que dá menos 2, e vai somar com 0, que dá menos 2. Vai fazer menos 2 vezes menos 2, que dá 4, e vai somar com 6, dá menos 2 de novo.
somar com menos 6, né? Vai fazer menos 2 vezes menos 2, que dá 4, e somar com 0. Só que vai dar 4. Vai fazer 4 vezes menos 2, dá menos 8. Vai somar com 0, menos 8. Tá? Vai fazer menos 8 vezes menos 2, dá 16. Vai somar com 10, vai dar 26. Tá bom? Isso tá certo, 26. Esse aqui é o resto. E aqui são os coeficientes do quociente, que vai ter grau 4, né? Vai ser 1x4 menos 2x3 menos 2x2 mais 4x menos 8. Esse aqui é o nosso quociente. E o resto vai ser 26. Alguém não entendeu esse exemplo? Então agora eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta, tá? E façam a divisão desse polinômio por x mais 2 pelos dois métodos, tá? E vocês precisam encontrar rigorosamente o mesmo resultado. Quem encontrar resultado diferente já sabe que errou. Então vamos lá, vou dar 5 minutos para vocês treinarem os dois métodos. Esse método chave, tá? E o dispositivo de Briouf-Fini. É claro que eu coloquei um divisor que atenda aos critérios do Briouf-Fini, tá bom? Vamos lá, vou dar um tempo para vocês fazerem isso aí.
E aí, pessoal, vamos lá? Efetue a divisão de x ao cubo menos 10x mais 8 por x mais 2 por ambos os métodos e compare os resultados. Então, a gente vai ter que fazer a divisão aqui, tem que dar a mesma coisa, né? Bom, primeiro eu vou fazer o método chave. Olha, como está faltando o grau 2, pessoal, eu vou colocar aqui mais 0x2, tá? Então, menos 10x mais 8 dividido por x mais 2. Vamos lá no método chave. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Aí vai ficar x ao quadrado vezes x, que dá x ao cubo. Passa para o outro lado, menos x ao cubo. Aqui vai dar 2x ao quadrado, passa para o outro lado, menos 2x ao quadrado. Passa a régua e soma. Vai cortar o primeiro, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 10x mais 8. Repete o procedimento. Faz menos 2x ao quadrado dividido por x. Vai dar menos 2x. Vai ficar menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Passa para o outro lado, mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 2 dá menos 4x. Passa para o outro lado, mais 4x. Pimba. E aqui vai ficar menos 6x mais 8. Faz menos 6x dividido por x dá menos 6. Menos 6 vezes x dá menos 6x, passa para o outro lado, mais 6x. Menos 6 vezes 2 dá menos 12, passa para o outro lado, mais 12. Soma, resto 20. Então, no dispositivo de Briogo-Fini, a gente tem que encontrar esse quociente e esse resto, tá? Vamos ver se vai dar isso mesmo. Aqui pelo método chave. Agora vamos fazer para o Briogo-Fini. Vou colocar os coeficientes, 1, 0, menos 10 e 8. E vou colocar a raiz, que dá menos 2. Agora vou começar. Repete o 1 e a gente faz 1 vezes menos 2, mais 0 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Com menos 10, menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá 12. Com 8 dá 20. Então, encontramos o quociente que tem grau uma unidade menor, como x ao quadrado, menos 2x menos 6. E o resto é igual a 20. Esse aqui foi por Briogo-Fini. E aí, pessoal? Beleza? Alguém não entendeu aqui o que aconteceu? Todo mundo acertou isso aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos continuar. Vamos continuar. Teorema do resto. Pessoal, o teorema do resto ele diz o seguinte, que o resto da divisão de P de x por x menos A vale P de A. O resto da divisão de P de x por x menos A vale P de A. O que significa isso? Eu vou mostrar primeiro a prática dessa, né, o exemplo dessa teoria, e depois eu vou demonstrar para vocês, tá? Por que eu posso afirmar. Quando eu falo, pessoal, que o resto da divisão de P de x por x menos A vale P de A, eu estou querendo dizer o seguinte, se eu pedir para vocês só o resto da divisão de x ao cubo menos 10x mais 8 por x mais 2, que foi a divisão que eu pedi para vocês fazerem, se eu quisesse encontrar só o 20,
que eu tenho que fazer? Ou seja, existe um jeito mais prático quando eu quero encontrar só o resto. Você acha a raiz do divisor, que é menos 2, e você vai enfiar o menos 2 no lugar do x. Você vai fazer P de menos 2, que vai ser menos 2 ao cubo, menos 10 vezes menos 2, mais 8. Vai dar menos 8, mais 20, mais 8, que é 20. Então, o resto dessa divisão vai dar 20. Entenderam a ideia aí? Alguém não entendeu o que eu fiz? Eu só peguei o x mais 2, igualei a 0, e enfiei no lugar do x. Aí deu 20, tá? Por que pode fazer isso, né? Como é que a gente pode se embasar nisso? Como é que eu vou demonstrar isso para vocês? O lance é o seguinte, pessoal. Quando eu pego um polinômio p de x e divido por x menos a, o quociente da q de x e o resto da r de x. E a prova real da divisão me permite dizer que o polinômio é o quociente vezes o divisor mais o resto. Quando no lugar do x eu coloco a, e o a na verdade é a raiz do divisor, veja, quando eu faço p de a, vai ficar q de a vezes a menos a mais r de a. Só que, pessoal, a menos a dá 0, né? Então, isso aqui vai dar 0 vezes q de a dá 0. Então, o p de a ele é igual ao r de a. Ou seja, dá o resto, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, já que o resto é um número, né? Se você enfiar o a, ou seja, se você enfiar a raiz do divisor no lugar do x, você vai encontrar o resto, tá? É isso que está dizendo aqui. Ou seja, o p de a vai dar o resto. Você vai encontrar apenas o resto. Então, reparem que o resto deu 20 também, né? Alguém não entendeu qual foi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos embora. Agora a gente vai falar sobre as equações polinomiais, tá? Como eu falei para vocês lá no começo da aula, quando a gente tem p de x é igual a 0, o que a gente tem é uma equação polinomial, tá bom? A gente não tem mais um polinômio, a gente tem uma equação polinomial. A gente tem que ficar atento a gente tem que ficar atento a essa situação, né? Que é a diferença entre polinômio e equação polinomial. Então, por isso que eu coloquei, se p de x é igual a 0, teremos uma equação polinomial. Aí, por exemplo, x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 10 é igual a 0 é uma equação polinomial de grau 3, tá? Ou seja, é um polinômio de grau 3, só que como está igual a 0, é uma equação polinomial. E agora eu vou dar para vocês as propriedades das equações polinomiais. Primeira propriedade, toda equação de grau n possui n raízes complexas, tá? Por exemplo, se uma equação tem grau 3, como essa que eu escrevi, vocês podem ter certeza que tem 3 resultados para o x. Só que esses 3 resultados, eles não necessariamente são reais, tá? A resposta dessa equação, por exemplo, pessoal, pode ser 2, 1 mais i e 1 menos i, entendeu? Você pode ter 3 raízes, tá bom? Só que não necessariamente as 3 raízes vão ser reais, certo? Segunda propriedade, se uma equação polinomial possui apenas coeficientes reais, quando z igual a mais bi é raiz, o seu conjugado, que a gente representa por z barra, né, que é só trocar o sinal da parte imaginária, também será
raiz. Eu acho que eu até coloquei um exemplo disso aqui. Mas o lance é o seguinte, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que quando você encontra, tá? Quando você está com uma equação de coeficientes reais, e quando você encontra, por exemplo, 7 mais i para uma das raízes, vocês podem ter certeza que a outra é 7 menos i, se os coeficientes forem reais. Que é o caso dessa aqui, por exemplo, tá? Se 7 mais i for raiz disso, 7 menos i também vai ser raiz. Ou seja, quando z é raiz, o conjugado também vai ser raiz. Terceira propriedade, essa a gente vai usar bastante. Se A é raiz de uma equação polinomial, a divisão de P de x por x menos A é exata. Se A é raiz de uma equação polinomial, a divisão de P de x por x menos A é exata. Aí eu falei assim, ó, ou seja, se A é raiz, divida P de x por x menos A e iguale o quociente a zero para obter as outras raízes. Eu vou traduzir em exemplo essa propriedade número 3, porque ela é extremamente importante, tá? Eu preciso que vocês tenham a compreensão dessa propriedade número 3, certo? Preciso que vocês entendam aí o que vai... Preciso que vocês entendam como essa propriedade número 3 funciona. Vamos lá. Eu coloquei aqui o exemplo. Se 1 é uma das raízes da equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 10x menos 7 igual a zero, determine as outras duas. Então, se 1 é uma das raízes da equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 10x menos 7 igual a zero, determine as outras duas. Pessoal, o lance é o seguinte. Se eu estou dizendo para vocês que o 1 é raiz, tá? A propriedade número 3 manda você dividir isso aqui por x menos 1. Ou seja, se eu pegar isso aqui, o Breuer-Ruffini mesmo, tá? Pegar esse polinômio aqui e dividir por x menos 1, tem que ser menos, tá? X menos a raiz que você conhece. Bota aqui a raiz, que é 1, tá bom? Só você fazer um Breuer-Ruffini, pessoal. Faz um Breuer-Ruffini, pega os coeficientes aqui e pega a raiz, que é o número 1. Isso equivale a dividir isso aqui por x menos 1, tá? Repete o número 1, multiplica 1 vezes 1, dá 1. Com menos 4, dá menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Com 10 dá 7. 7 vezes 1 dá 7, com menos 7 dá 0. Se deu resto zero, significa que a divisão é exata. E tem que dar resto zero se o cara for raiz, tá bom? Então, o polinômio que era grau 3 passou a ter grau 2. Ele agora é x ao quadrado menos 3x mais 7. O que você vai fazer, pessoal? Você vai igualar a zero e vai encontrar as outras duas raízes. Só que agora você vai usar o método de Bhaskara, que você conhece, certo? A gente vai usar Bhaskara aqui para resolver isso tudo. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, delta deu 9 menos 28. Delta deu menos 19. Não interessa, a gente sabe números complexos. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Só que raiz de menos 19, pessoal, é raiz de 19i, não é? Sobre 2, você pode colocar todo mundo aqui sobre 2, né? Então, uma resposta vai ser 3 meios mais raiz de 19 sobre 2i, e a outra vai ser o conjugado, né? 3 meios menos raiz de 19 sobre 2i. Então, essa equação de grau 3, ela tem 3 raízes. O número 1, que o exercício deu, e essas outras duas aqui, que pertencem ao conjunto dos complexos, né? Elas são imaginárias. Elas têm o i. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu fiz aqui nessa propriedade 3? Leandro, qual é a terceira mesmo? Oi? Qual é a terceira raiz? É o 1? É 1. Essa aqui é a primeira raiz, essa é a segunda, e a terceira foi o que ele deu. Se 1 é uma das raízes, né?
essa aqui é a terceira. Ah, sim, entendi. Beleza? Aham. A gente tem 3 raízes aí, tá certo? Para ver se vocês entenderam, tá? Eu quero que vocês resolvam essa equação aqui. Ó. Só botar para dar certinho, tá? Quero que vocês resolvam essa aqui. E eu vou dizer para você que o 2 é uma das raízes. Quero que vocês encontrem as outras duas, sabendo que o 2 é uma das raízes. Vamos lá, dá um tempinho para vocês fazerem aí, só para eu ter certeza que vocês entenderam isso aí. Eu vou ao banheiro rapidinho, tá, pessoal? Tá, isso aqui que é muito complexo. Pessoal, vou só pegar um pouquinho d'água para mim, tá? Quando eu voltar, a gente corrige, tá certo? Só um minuto.
E aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se a gente sabe que 2 é uma das raízes, eu vou lançar aqui um Briot-Ruffini, que vai ser 1, 4, menos 6, menos 12. E vou tacar o 2 aqui como uma das raízes, tá certo? Vamos botar aqui o 2. Vamos botar aqui o 2. E aí, vamos começar o algoritmo. Aqui é o 1. 1 vezes 2 dá 2, mais 4 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, menos 6 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, com menos 12 dá 0. Então, minha equação, que era do grau 3, virou do grau 2, que agora é x ao quadrado mais 6x mais 6 igual a 0, que a gente vai ter que resolver por Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac, vai dar 36 menos 24, delta vai dar 12. Então vamos ficar com menos b mais ou menos a raiz de 12 sobre 2a. Só que a raiz de 12, simplificando, dá 2 raiz de 3. Se a gente dividir tudo aqui por 2, vamos ficar com menos 3 mais ou menos raiz de 3. Então, uma raiz é menos 3 mais raiz de 3, e a outra é menos 3 menos raiz de 3. Então, essas são as 3 raízes dessa equação, que é do terceiro grau. 2, menos 3 mais raiz de 3 e menos 3 menos raiz de 3. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exemplo? Já poderia ser um exercício, tá? Então, vamos embora. Propriedade 4. Se a soma dos coeficientes de uma equação polinomial vale 0, 1 é uma das raízes da equação. Pessoal, isso é importante, tá? Se você somar todos os coeficientes e der 0, vocês podem ter certeza que o número 1 é uma dessas raízes que vocês estão procurando. Vou pegar a apostila. Cadê a apostila? Eu tenho ela digital. Só minimizar isso aqui, pessoal. Eu quero que vocês abram, por favor, a apostila de vocês. Vou falar rapidinho, tá? Eu quero que vocês tentem fazer o exercício número 28, tá? Que está na página 47. Abram na página 47 a apostila de vocês, por favor, tá? O exercício é esse daqui, ó. Vou colar aqui no... Esse aqui. Quero que vocês façam esse exercício aí. Quem está com a apostila, faz na apostila. Quem não está, pode pegar um papel e a caneta e fazer agora. Então, é esse exercício que eu quero que vocês façam. Número 28. Vamos lá, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Manda resolver. Vai usar essa propriedade número 4, tá? Que se a soma dos coeficientes de uma equação vale 0, o número 1 é uma das raízes.
Bom, vamos lá, vou corrigir aqui. Considere a equação x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. Qual o seu conjunto solução? Qual o seu conjunto solução? Pessoal, primeiro, a soma dos coeficientes é igual a zero. Vou botar aqui S coef é igual a zero. Então, 1 é raiz. Primeiro ponto. Se 1 é raiz, eu já posso largar um Brio-Ruffini aqui, não é? Deixa eu aproveitar o espaço da questão. Já posso largar um Brio-Ruffini. 1 é raiz, aqui são os coeficientes. 1, 1, 3, menos 5. Vou repetir o 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5, tem que dar zero mesmo. E o nosso quociente, vai ser x ao quadrado mais 2x mais 5 é igual a zero. Agora a gente vai resolver isso aqui. Delta, b ao quadrado menos 4ac. O delta vai dar menos 16. Não tem problema. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A raiz quadrada de 16 é 4. Como tem um negativo, é só colocar um i. Então vai ser 4i. Mete-se sobre 2 aqui para todo mundo. Vai ficar menos 1 mais ou menos 2i. Ou seja, uma resposta é menos 1 mais 2i e a outra é menos 1 menos 2i. Que é a letra C, né, pessoal? 1 menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Gabarito letra C. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Quer perguntar alguma coisa? Pessoal, o lance é o seguinte, quando tiver uma equação do grau 3 ou grau 4 para vocês resolverem, ou grau 5, sei lá, o mais comum vai ser do grau 3, tá? Vocês têm que reduzir um grau, vocês têm que jogar ela do grau 3 para o grau 2, para vocês jogarem a fórmula de Bhaskara. Não existe uma fórmula para grau 3, tipo, até existe, mas ela é extremamente complicada, tá? Fórmula de Tartaglia, quem for... Tem que ficar e ver qual número que funciona. Vocês estão me escutando, pessoal? Ou a minha conexão caiu? Eu tô jogando agora. Eu travei aonde? Eu coloquei um aviso sonoro, um alerta para... Tu falou método de tá, aí parou. Ah, eu coloquei um aviso para quando travasse, esse aviso disparou, um barulhinho que faz, e aí... Tadã, aí eu sei que deu merda. Então eu falei o seguinte, que existe, tá, um método para resolver a equação do grau 3, tipo uma fórmula de Bhaskara, que chama-se fórmula de Tartaglia, tá? Só que não é para vocês decorarem essa fórmula, porque ela não resolve todas as equações do grau 3 e ela é extremamente complicada. Como é que vocês vão resolver uma equação do terceiro grau? Vai achar uma das raízes pelo chute mesmo. Existem maneiras da gente fazer esse chute, tá certo? Quero ter até um teorema que eu apaguei chamado Teorema das Raízes Racionais, só que eu não quero que vocês decorem mais um teorema. Tá? Quando vocês precisarem conhecer uma terceira raiz para jogar do grau 3 para o grau 2, que foi o que eu fiz nessa questão, eu quero que vocês observem primeiramente se 1 é raiz, ou seja, se a soma dos coeficientes for zero. Se isso não acontecer, você vai testando 1, testo menos 1, testo 2, testo menos 2, testo 3, testo menos 3. Vai testando essa galera, tá? Vai testando esse pessoal, que uma hora vai ter um desses que vai servir. Existe até uma maneira de você fazer um chute mais consciente, né? Que é olhando a relação entre esses dois caras aqui.
que é o tal do teorema das raízes racionais, que eu não vou dar para vocês, porque vai ser uma situação muito rara disso acontecer e vocês estariam decorando o teorema à toa. Ô, Leandro. Fala aí. Então, deixa eu fazer uma pergunta. No negócio do Briorufine. Assim, se eu tiver que achar as raízes, mas aí for algum de grau 4, eu posso fazer depois que eu achar a equação do grau 3 e o Briorufine com a mesma raiz do outro? Não. Isso não significa que vai funcionar duas vezes a mesma raiz, entendeu? Se você tiver com a grau 4, você vai ter que usar o Briorufine, você vai ter que descobrir uma das raízes na marra, tá? Ou ele vai ter que te dar essa raiz. Se ele te der essa raiz, você vai transformar a equação do grau 4 no grau 3. Depois você vai ter que, no grau 3, descobrir uma dessas raízes e transformar no grau 2. E aí usa a Bhaskara. Ah, tá. Então eu não posso dar como se fosse o mesmo divisor, né? Não. Pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que o número ele seja raiz mais de uma vez. É até o que eu chamo aqui de multiplicidade de uma raiz, né? Isso aqui não é nenhuma propriedade, pessoal. Vou até apagar esse P de propriedade aqui. Como se fosse uma observação, tá? Como se fosse uma observação. Uma raiz tem multiplicidade K se ela é raiz K vezes de uma equação polinomial. Ou seja, você pode ter o número 1 sendo raiz 5 vezes de uma equação do quinto grau. Aí a gente diz que ela tem multiplicidade 5, né? Por exemplo, se eu te dou essa equação aqui, ó, eu sei lá se isso aqui eu vou falar se isso funciona, tá? Mas se eu digo para você que o 1 tem multiplicidade, paga isso aqui, tem multiplicidade 2, né? Isso significa que ela tem essa equação do quarto grau, ela tem 4 raízes. 2 delas são o número 1 e as outras eu tenho que descobrir. Aí você pode pegar um grau 4, faz Briorufine, passa para grau 3 e usa o 1 de novo para passar para grau 2. E aí você faz Bhaskara. Só nesse caso, tá, Milena? Milena? Ah, tá, entendi. Beleza. Entendeu? Só se ele disser que o cara é raiz mais de uma vez. O que nessa matéria significa dizer que ele tem multiplicidade 2 ou multiplicidade 3, tá certo? Beleza. Então vamos aí para o último tópico da nossa aula, pessoal, que são as relações de Girard. As relações de Girard, vocês já viram isso lá no 9º ano ou na 8ª série. Não sei se a época de vocês era 9º ano ou 8ª série. Só que com o nome de soma e produto. E a gente já falou sobre isso esse ano também, né? Hoje eu vou estender essa noção de soma e produto de vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui, ó. As relações de Girard estabelecem uma relação entre as raízes de uma equação polinomial. Faltou escrever coisa aqui. E seus coeficientes. Porque se a relação tem sempre uma coisa e outra, né? As relações de Girard estabelecem uma relação, ficou, né, repetitivo, né? Entre as raízes de uma equação polinomial e seus coeficientes. Quando a gente tem uma equação polinomial do grau 2, ou seja, quando a gente tem uma equação do segundo grau, vocês já sabem que ela tem duas raízes, que a gente vai chamar de x1 e x2. A soma dessas raízes, pessoal, é menos b sobre a. E o produto dessas raízes é c sobre a. Isso aqui é o que vocês conheciam como soma e produto. Talvez a novidade, para quem nunca deu essa matéria, é que isso dá para fazer tanto para o grau 2 quanto para o grau 3. No grau 3, você tem as raízes aqui, x1, x2 e x3, tá certo? Essas são as relações de Girard para o grau 1, para o grau 3, né? Você tem 3 raízes. A soma das raízes continua sendo menos b sobre a, ou seja, x1 mais x2 mais x3 continua sendo menos b sobre a. A novidade está agora, é que o produto, a soma dos produtos dessas raízes tomadas 2 a 2, ou seja, x1, x2 mais x1, x3,
mais x2, x3 dá C sobre A. E o produto de todas elas vai dar menos D de dado sobre A. Tá? Então, a gente tem aqui a soma de todas elas, menos B sobre A, o produto 2 a 2, porque o menos B sobre A, pessoal, significa soma. E o C sobre A significa a soma dos produtos tomados 2 a 2. Como na equação do grau 2 você só tem duas raízes, só tem isso aqui, x1, x2. Mas na equação do grau 3, você tem x1, x2, x1, x3 e x2, x3. E quando você tem o produto de todas elas, isso aqui vale menos D de dado sobre A, que é x1, x2, x3. Tá ok, pessoal? Beleza? A gente pode estender esse raciocínio para o grau 4, tá? Quando a equação tem grau 4, os coeficientes são A, B, C, D e E. E aí a gente continua podendo escrever que a soma dessas quatro raízes é menos B sobre A. E o produto, a soma dos produtos, quando tomado 2 a 2, aí você tem várias possibilidades aqui, porque você tem quatro raízes, né? Isso aqui é C sobre A. Se você pegar os produtos 3 a 3, e aqui você vai ter quatro possibilidades, isso aqui vai ser menos D sobre A, e o produto de todas vai ser E sobre A. A lógica disso, pessoal, é que todo mundo é sobre A. E as letras aqui de cima vão variando no numerador, né? B, C, D, E, e o sinal vai trocando. Menos B sobre A, mais C sobre A, menos D sobre A, mais E sobre A. O que é importante dessas relações de Ra? É quando a gente olha para o grau 3, sobretudo, essas três relações aqui. Ó. A soma dos produtos tomados 2 a 2 e a soma dos produtos tomados 3 a 3, que no caso da equação do terceiro grau, a gente só tem um, né, porque só tem três raízes. As relações de Girard, elas não servem para vocês resolverem as relações de Girard, elas não servem para a gente fazer conta, tá? Para resolver, perdão, não servem para a gente encontrar a solução das equações pelas relações de Girard. A gente vai usar as relações de Girard quando o exercício ele quiser alguma conta entre as raízes. Querem um exemplo? Vamos supor que o cara te dá essa equação aqui, ó. Aí ele fala para você que isso aqui tem três raízes. Você já sabe. E aí o cara tá querendo isso aqui, ó. Ele quer que você faça a soma dos inversos dessas raízes. Sempre, pessoal, quando ele pede uma conta entre as raízes, ele não quer que você efetivamente resolva o problema, encontre as três raízes e enfie nisso. Ele quer que você desenvolva para ver se isso vai dar alguma relação de Girard. Por exemplo, aqui o MMC é x1, x2, x3. A gente divide aqui, vai dar x2, x3. Mais. Divide aqui, vai dar x1, x3. E divide aqui, vai dar x1, x2. A gente acabou encontrando o quê? O tal do C sobre A e o tal do menos D sobre A. Que tá essa equação? Isso, tá? Eu caí de novo, pessoal? Caiu. Eu caí de novo.
Qual foi o momento que eu caí? Menos C sobre A sobre D. Tá, então isso aqui, esse desenvolvimento do numerador, ele é C sobre A, das relações de Ra. Esse aqui, ele é menos D sobre A. Quando a gente fez C sobre A dividido por menos D sobre A, ficou menos C sobre D, né? Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficou menos C sobre D. O C dessa equação polinomial dá 10 e o D dessa equação polinomial dá 8. Simplificando dá menos 5 quartos. Então a gente resolveu isso aqui, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3, sem encontrar efetivamente quem é x1, x2 e x3. Querem perguntar alguma coisa sobre esse exemplo? Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Entenderam? Então deixa eu dar um exercício da apostila para vocês fazerem. Quero que vocês façam esse aqui, o 29, por favor. O 9 e o 31 também. Os dois são curtinhos. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Mais 3 minutinhos aí, eu corrijo e a gente fecha. E aí para casa vocês podem fazer tudo já, tá, pessoal? Podem fazer esse módulo todo aí de polinômio.
Bom, vamos lá, deixa eu fazer essas duas aqui para vocês. Da equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x mais x mais 6 é igual a zero, sabe-se que 2 é uma de suas raízes. Portanto, a soma das outras duas raízes é igual a... Pessoal, eu nem preciso fazer Brio-Ruffini, passar para grau 2, achar os resultados e somar. É só usar as relações de Girard. Porque ele não quer saber quem são as outras duas separadamente, ele quer a soma das outras duas, né? E eu sei que a soma das raízes é menos b sobre a. O b é menos 4, né? Então eu sei que essa soma dá 4. Ou seja, eu sei que x1 mais x2 mais x3 dá 4. Como uma das raízes é 2, eu sei que a soma das outras duas tem que ser 2. Então o gabarito dessa 29 é letra E. Alguém não entendeu o que eu fiz? Vamos lá, número 31. O produto das raízes da equação x menos 1 vezes x menos 2 vezes x até o menos 5 igual a zero é igual a... É claro, pessoal, que a gente não precisa passar isso aí para uma equação do grau 5, né? Já está fatorada para a gente, né? O 1 é uma das raízes, o 2, o 3, o 4 e o 5. Porque o que é raiz de uma equação, pessoal? É o número que a gente coloca no lugar do x e faz com que dê zero, né? Por que o 1 é raiz aqui? Porque se você substituir o 1 no lugar do x, vai dar zero. Igualmente para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Então, o produto dessas raízes é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que é 5 fatorial. Se você quiser ter um pouco mais de trabalho e fizer toda essa conta aqui, você ia começar com x à quinta e ia terminar com o produto das 5, né? Que seria menos 120. E aí você teria que usar, tá? Essa equação, se você multiplicasse tudo, ia começar com x à quinta e ia terminar com menos 120, né? Você tem que multiplicar todos esses últimos caras aqui. E aí você tem que usar a relação de Girard, que o produto das 5 raízes... Aí você tem que ver como a equação do grau 4, se ela vai a E sobre A, do grau 5 seria menos F sobre A, né? Ou seja, seria menos esse cara aqui dividido por 1, daria 120. Tá? Mas, obviamente, é muito mais fácil você raciocinar dessa forma. 5 fatorial, letra D. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 31? Então, pessoal, vou mandar a oficina depois da última aula de vocês, tá certo? Vou colocar essa aula de hoje na plataforma. Vejo vocês na quarta-feira de manhã, tá bom? Tchau, tchau, gente.